Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, escuta, o cara me bajulou até conseguir sexo, depois foi embora. E agora? Fico mal? Como lidar com isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: bajulou até conseguir sexo. Depois começou a me tratar com indiferença. Tive crise de ansiedade, mas aos trancos e barrancos estou seguindo. Simplesmente levanto e sigo sem mandar mensagem. Amo-me. Veja bem, meus amores. Bajulou até conseguir sexo. Depois começou a me tratar com indiferença. Tive crise de ansiedade. Gente, não vale a pena a gente perder nossa saúde emocional por causa disso. Eu tive crise de ansiedade porque como a pessoa começa a me tratar com indiferença, então eu começo, meu Deus, será? Não acredito que ele está fazendo isso. Será? Meu Deus, será que amanhã ele vai continuar tratando desse jeito? Então isso gera o quê? Ansiedade. Eu fico pensando sobre o que está por vir, o que vai acontecer, não acredito que está fazendo isso. Tenho crise de ansiedade. Então, meus amores, não percamos a nossa paz de espírito, a nossa saúde emocional com essas situações. Isso aqui acontece desde que o mundo é mundo. Bem, desde que o mundo é mundo. Antes, acontecia de uma outra forma. Eu vou dar o exemplo da década de 80, certo? Que eu era criança, mas uma moça ficar grávida antes do casamento era um escândalo. Estamos falando da década de 80. E aí, teve uma amiga da minha irmã. Então, você imagine, meus pais moravam no sítio, né? Tem sítio até hoje, moram lá até hoje. E aí tem, sabe aquela comunidade rural, tradicional? Pra vocês terem uma ideia, a capelinha lá desse bairro rural, que então todo mundo ia para lá, rezava o terço. Às quartas-feiras era a reza do terço. Aos sábados era a missa, ou domingo. Domingo à tarde era a missa. Nessa capelinha, os homens sentavam todos de um lado, tem os bancos, né? Tem o corredor central, fileiras de banco de um lado, fileiras de banco do outro lado. Os homens sentavam todos de um lado, mulheres do outro. Vocês terem uma ideia de como era o negócio lá atrás, né? Tradicional. Era um escândalo. E a amiga da minha irmã ficou grávida. Morava nessa comunidade rural. Que escândalo. E além de ter ficado grávida, veja bem, o cara, meu bem, não, se vira. Nem aí pra paçoca. E estamos falando de uma época em que não existia, meu bem, leis e o cara não tem que dar pensão, nada. Ela ficava desamparada total. Desamparada total e, lógico, não é? Depois ficou mãe solteira. Nem se usava o termo mãe solo. Mãe solteira, que escândalo, que vergonha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, minha querida, isso tá vendo? Lá atrás, o cara conseguia sexo, deixava grávida e desamparada. E não tinha nenhuma obrigação de dar nenhum suporte. A família que tinha que dar todo o suporte. E ainda bem que a família deu, porque tinha família que mandava, expulsava. Ela ficava sem eira nem beira. Graças a Deus, uma família super unida até hoje, conheço eles até hoje, uma família do bem, uma pessoa... Nossa, são maravilhosos. Mas, você tá vendo? Então, só tô te dando esse exemplo para você entender que isso acontece, meu bem, desde que o mundo é mundo e que isso acontecia em situações em que as mulheres ficavam numa situação tenebrosa. Então, minha querida, hoje a realidade é outra, tal, mas assim... né? Na essência, é quase que a mesma coisa. Tem gente que tem cara que só vai querer mesmo, né? Vai ficar ali te tratando até conseguir o que quer. Depois que conseguiu, ele vai cair fora. Por isso que eu digo que a gente não tem que ficar com tantas expectativas. Quando eu estou conhecendo alguém, não tem que ficar com tanta expectativa. Porque é maravilhoso. Não sei se é. André, você ensina então a gente a ser pessimista? De maneira nenhuma. Porque se eu ensinasse a ser pessimista, eu estaria dizendo, olha, vocês têm que esperar o pior desses homens, viu? Porque eles são todos iguais, eles só querem sexo mesmo. E isso não é verdade. Tem muita gente boa, tem muito homem bom,
tem muito cara bacana, certo? E que está buscando muitas vezes o mesmo que você está buscando. Agora, não é porque o cara também está buscando algo sério que necessariamente ele terá algo sério comigo. Agora, sim, tem gente que só vai estar tratando bem enquanto não consegue sexo. Depois que consegue, ele vai cair fora. Por isso que eu estou dizendo, se você não cria expectativa, então, por exemplo, olha, estou conhecendo o cara. Ah, mas a gente transou? Não, a gente não transou ainda. Bom, então, deixa eu ver como vai ser depois que a gente transar. Porque vai que ele é um desses, né? Que depois que transa começa a cair fora. Então, tá vendo? Eu já não criei expectativa, eu deixei para ir conhecendo à medida em que ele vai se mostrando, à medida em que os fatos vão surgindo, à medida em que os fatos vão ganhando forma, né? Então, assim, ao invés de eu já começar a dar forma na minha cabeça, ai, porque é uma pessoa maravilhosa, agora sim eu encontrei, porque ele é fantástico, ai, diferente de todos os outros que eu conheci. Esse é o problema das expectativas, tá? E depois então me dá toda essa ansiedade, entendeu? Aí eu fico, tá vendo, vou levando aos trancos e barrancos. O cara aprontou uma dessa, então, ó lá, tá vendo? Infelizmente esse aí seguiu, não é, a regra do que os muitos homens fizeram ao longo da história da humanidade. Então, mas o que ele fez é o que todos os homens fazem? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem, como eu disse, tem muito cara bacana, tem muito cara legal, tem muito cara... Agora, repito, às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa percebe que não teve aquela conexão na cama, porque tem isso. Às vezes, ó, veja bem, às vezes tem uma puta conexão no beijo. Você que está me assistindo já passou por isso? Onde o beijo era maravilhoso, mas o sexo foi uma lástima? Então, não houve conexão. E aí a pessoa perde a vontade de continuar a relação. Você que está me assistindo, tem que se sentir mal? Ah, então vai ver que é porque eu não sei fazer sexo, vai ver por isso que os caras estão indo embora. Não, bem. Tem cara que vai embora porque ele conseguiu o que ele queria. Você pode ter tido o desempenho mais fantástico da face da Terra na cama. Mas, pronto, ele é o cara de uma transa só. Entendeu? Conseguiu o que queria, ele vai embora. Ele perde o interesse. Perde o encanto. Resumindo, a gente não tem que se reduzir. Porque às vezes não houve conexão sexual dele comigo, mas com outro cara eu vou ter uma conexão fantástica. Então vamos parar, sabe? Quando a gente se sente tão mal porque a pessoa foi embora, a gente tá colocando um puta de um valor nessa pessoa, que ela nem tem. Ela nem tem. Não rolou essa conexão, tal, o cara fez... Então ele não tem esse valor todo. Por que que bom que foi. Porque assim eu abro a possibilidade de amanhã, de fato, eu valorizar quem merece ser valorizado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.